Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos trabalhar a ferramenta mais útil da química, a tabela periódica. A tabela periódica é extremamente importante no estudo dos elementos químicos. Ela veio para facilitar a nossa vida e não para complicar, como muitos alunos pensam. A tabela periódica é semelhante a um dicionário. Você não tem que decorar, você tem que aprender a utilizar o dicionário, extrair do dicionário informações importantes. A mesma coisa você tem que aprender a fazer com a tabela periódica. Você não decora a tabela periódica, você aprende a extrair da tabela informações importantes. Levou-se muito tempo para chegar na nossa tabela periódica atual, moderna. Tudo começou com as tríades de Doberein. Doberein fez grupos de 3 elementos, que ele chamou de tríades. E qual era o critério para fazer essas tríades, como essa aqui, cálcio, estrôncio e bário? O elemento do meio da tríade tinha massa atômica aproximadamente igual à média aritmética do elemento de cima com o elemento de baixo. Aqui tem um exemplo da tríade de lítio, sódio e potássio. Você pegar a massa atômica do lítio e do potássio, divide por 2, você tem a do sódio. E aqui do cálcio, somado com bário, divide por 2, você tem a do estrôncio. Só que Dobereid não conseguiu fazer muitas tríades e não fez nenhuma outra observação importante a não ser essa questão da média ponderada. Depois de Dobereid, veio o parafuso telúrico, do geólogo Alexandre. Ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica ao redor de um cilindro e observou que os elementos que ficavam um acima do outro, como aqui lítio e sódio, berílio e magnésio, carbono e silício, nitrogênio e fósforo, oxigênio e enxofre, que esses elementos tinham propriedades semelhantes. Então ele notou uma semelhança na coluna vertical, esboçando o que nós chamamos hoje de família. Só que nem sempre isso era observado, e essa representação dos elementos ao redor de um cilindro não é nada prático. Então, essa proposta foi abandonada. Depois do parafuso telúrico veio aquela que foi mais ridicularizada, a lei das oitavas de Newlands. Newlands colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica, e ele percebeu que a cada 7 elementos as propriedades se repetiam, eram semelhantes. Por exemplo, como está sendo mostrado aí na tabelinha: lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, sétimo elemento. O oxigênio, o oitavo elemento, o sódio, era semelhante ao primeiro, o nono ao segundo, o décimo ao terceiro e assim sucessivamente. Então ele percebeu essa periodicidade das propriedades a cada 7 elementos. O problema é que Newlands, né, além de química, era apaixonado pela música. E ele procurou relacionar isso, né, essa periodicidade que ele notou a cada 7 elementos das propriedades, com a lei das oitavas, com as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando ele fez isso, dizendo que tinha uma conexão mística entre a química e a música, ele foi ridicularizado. Depois de Newlands veio o pai da tabela periódica. Quem é o pai da tabela periódica? É o russo Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev montou uma tabela periódica que tinha 8 colunas verticais e 12 colunas horizontais. A sua tabela, né, que será mostrada no próximo slide, né, era muito semelhante à tabela de um outro químico da época, um alemão chamado Lothar Meyer. Fizeram tabelas semelhantes. Mas o que, que o Dmitri fez, né, que o Lothar Meyer não fez? O Dmitri, além de organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, ele conseguiu usar a sua tabela para fazer previsões de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Atualmente na tabela tem um elemento em homenagem ao Mendeleev, que é o elemento 101. Então, essa é a tabela do Dmitri Mendeleev. Veja que na tabela tem algumas lacunas. Por exemplo, carbono, silício, ele deixou uma lacuna aqui para o elemento 72. No caso aqui do grupo 3, boro, alumínio, e ele deixou uma lacuna aqui para o elemento 44. Essas lacunas, além dele prever que estava faltando ali algum elemento, ele também fazia previsões sobre o ponto de fusão, fórmula do óxido do elemento, como é que seria a massa atômica. E essas previsões o Lothar Meyer não fez. Foi isso que deu tanta notoriedade e deixou o Dmitry Mendeleev tão famoso, as suas previsões.
Por exemplo, vamos ver as previsões que ele fez para o elemento que viria depois do silício, que ele chamava na época de eca-silício, mas que hoje nós sabemos que esse elemento é o germânio. Note que na tabela, as previsões de Mendeleev são praticamente idênticas às provisões, às propriedades, né, que foram observadas após a descoberta do elemento, né? Então, massa atômica, ele disse que era 72, seria 72, é 72,6, a densidade 5,5, que na verdade é 5,35, o ponto de fusão alto, e realmente é alto, 947, acertou a forma do óxido, acertou a forma do cloreto. Então, essas previsões deixaram o Mendeleev extremamente famoso, né? Ele é considerado pela comunidade científica um dos maiores gênios da química. Tudo bem? Então, esse é o pai da tabela periódica, o russo Dmitri Mendeleev. Só que a tabela de Mendeleev ainda tinha alguns problemas. Alguns elementos que deveriam estar num determinado grupo, já que no grupo os elementos têm propriedades semelhantes, apareciam às vezes em outros grupos. Nós tínhamos algumas inversões, né? Se eu não me engano, eram 4 problemas pontuais na tabela. Um elemento que teria que estar numa posição e aparecia em outra posição. Exemplo, o potássio e o argônio. Se eles são colocados em ordem crescente de massa atômica, eles trocam de coluna na tabela de Mendeleev. Então, esses problemas foram resolvidos com a descoberta do número atômico. Quem descobriu o número atômico, eu já mencionei numa outra aula, foi o Henry Moseley. Ele desenvolveu uma técnica de raio-x que permitia a contagem dos prótons no núcleo de um átomo. Depois da descoberta do número atômico, mudou-se então a forma de organizar os elementos. Ao invés de organizar os elementos em ordem crescente, né, de, de massa atômica, os elementos foram organizados em ordem crescente de número atômico, certo? E isso, né, resolveu esses problemas de Mendeleev. Então, Henry Moseley, né, ajudou a resolver os problemas finais que tinham na tabela de Mendeleev com a descoberta do número atômico. Como que fica então a lei periódica atual, moderna? Então, de acordo com a lei periódica atual moderna, quando os elementos são ordenados em ordem crescente de número atômico, pode-se observar a repetição periódica das suas propriedades, ou seja, elas se repetem regularmente de período em período na tabela. Um detalhe, muito cuidado com o seguinte pega. Nas primeiras tabelas, Doberein, parafuso telúrico, né, e na lei das oitavas, e na tabela de Mendeleev, eles tentavam organizar os elementos usando como critério a massa atômica. E atualmente o critério é o número atômico. E nas questões eles fazem justamente essa troca. Aonde era para se escrever massa atômica, eles colocam número atômico. Tudo isso para confundir o aluno, certo? Esse vídeo mostra a evolução da tabela periódica a partir de 1718. Os elementos que foram sendo descobertos. Você vê, em 1718 nós tínhamos quantos elementos? Só 13 elementos. Agora, olha como foi essa evolução até os dias atuais, até chegar no elemento 118, foi o último a ser descoberto, entrando na tabela, que é o organessônio. Espera aí, probleminhas aqui no vídeo, para ele se iniciar. O número foi aumentando. Certo? Então, essa é a nossa tabela periódica atual, moderna. Vamos olhar melhor, né, mais detalhadamente essa tabela. Então, a tabela hoje, essa tabela foi retirada aqui do site da IUPAC. A tabela atual tem 18
colunas verticais, que são as famílias ou grupos, certo? Aí o pacto não recomenda mais o uso de letras, ela numera de 1 até 18. No entanto, né, ainda é comum no ensino médio a representação usando letras, né? Ficaria aqui 1A, 2A, aí passa para B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. A 8B repete 3 vezes, 8B, 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 passa para 1B, 2B, volta para A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Mas a recomendação da IUPAC é numerar de 1 até 18. Por que o termo família ou grupo? Os elementos de uma família ou grupo, eles têm propriedades químicas semelhantes. Então, os elementos de uma mesma família têm propriedades químicas semelhantes. As colunas horizontais são os períodos. Nós temos quantos períodos na tabela? 7 períodos. Qual a informação que o período dá? O número de camadas. Então, todo elemento do primeiro período tem uma camada. No segundo período, 2 camadas. No terceiro período, 3 camadas. E assim sucessivamente. Então, o período indica o número de camadas. Então, você não precisa fazer a distribuição eletrônica para saber quantas camadas tem um elemento. Basta olhar na tabela periódica e ver o período que ele se encontra. Certo? Então, repetindo tudo isso. A tabela atual tem 18 colunas verticais, que são as famílias ou grupos, e 7 colunas horizontais, que são os períodos. Os elementos de um mesmo grupo têm propriedades químicas semelhantes. E o que, que eles têm igual? Você pode falar que é igual. O número de elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? A última camada. E os elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas, ou seja, o mesmo número de níveis de energia. Tudo bem? Então, bora continuar. Aqui nós vamos ver os nomes dessas famílias, né? A família 1A, né, é a família dos metais alcalinos. Veja que o hidrogênio não faz parte da família 1A. O hidrogênio, na verdade, não tem família, certo? Por isso que alguns autores colocam o hidrogênio sozinho aqui no meio da tabela periódica. A família 2A, grupo 2, são os metais alcalinos terrosos. O grupo 3, 3A, família do boro. O grupo 4, 14, né? 14, 4A, família do carbono. O grupo 15, 5A, família do nitrogênio. O grupo 16, 6A, família, né, do oxigênio, só que aqui tem um nome específico, calcogênios. E o grupo 7A, halogênios. E 8A, gases nobres. Então, grupo 1, alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos. Grupo 13, 3A, família do boro. Grupo 14, 4A, família do carbono. Grupo 15, 5A, família do nitrogênio. Grupo 16 são os calcogênios. Grupo 17, os halogênios. E o grupo 18, os gases nobres. Aqui embaixo nós temos os lantanídeos até do lantânio até o lutécio, os lantanídeos, né? E do actínio até o laurêncio, os actinídeos. São 15 lantanídeos e 15 actinídeos, certo? Os lantanídeos têm um apelido. Eles são chamados de terras raras. Tudo bem? Agora a camada de valência. Número de elétrons na camada de valência. Todo elemento do grupo 1 tem um elétron na camada de valência. Então, a sua camada de valência termina em Ns1. Então, por exemplo, o rubídio. O rubídio ele está no quinto período. Então, eu sei que a camada de valência dele é 5s1. Do grupo 2, dois elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, o bário ele está no sexto período.
Então, a sua camada de valência é 6s2. O grupo 13, 3A, 3 elétrons na camada de valência. Então, o boro está no segundo período. Então, a sua camada de valência é 2s2, 2p1. E aí, agora, vão entrando elétrons no subnível P. O grupo 14 tem camada de valência ns2, np2. 4 elétrons na camada de valência. O grupo 15, 5 elétrons na camada de valência, S2P3. O grupo 16, 6 elétrons na camada de valência. O grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Até chegarmos ao grupo 18, né, onde nós temos 8 elétrons na camada de valência. Então, para os elementos de família A, as chamadas famílias A, o número da família corresponde ao número de elétrons na camada de valência. Então, 1A, 1 elétron, 2A, 2 elétrons, 3A, 3 elétrons, 4A, 4 elétrons e assim sucessivamente até chegar na 8A, 8 elétrons na camada de valência. Então, você não precisa fazer a distribuição eletrônica para saber como é a camada de valência de um elemento. Basta olhar a sua posição na tabela periódica, correto? Ah, e os demais elementos, né? Do grupo 3 até o grupo 12, ou, na nomenclatura antiga, de 3b até 2b. Esses elementos, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Existem exceções, mas trabalhando no geral, esses elementos do grupo 3 ao grupo 12, eles têm 2 elétrons na camada de valência, entrando também aí os lantanídeos e os actinídeos, certo? Um detalhe que eu esqueci de mencionar no slide anterior, se perguntar qual é o grupo a qual pertencem lantanídeos e actinídeos, eles pertencem ao grupo 3, 3b, certo? Então, bora lá, bora continuar. Agora, o subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? É onde termina a distribuição eletrônica. Então, nós podemos dividir a tabela. 1A e 2A, todos terminam em S. Da 3A a 8A, todos terminam em P, com exceção aqui do hélio, ó, aqui em cima, que também termina em S. Esses elementos são chamados de elementos representativos. São os elementos de família A. Subnível mais energético é S ou P. Ao centro da tabela, todos terminam em D. São chamados elementos de transição externa. E na parte de baixo da tabela, o bloco F. Todos terminam em F, são os elementos de transição interna. Então, você não precisa fazer a distribuição eletrônica para saber qual é o subnível mais energético de um elemento. Olhando a família do elemento, olhando o número de elétrons na camada de valência, você pode, né, utilizando esses blocos, determinar quantos elétrons o elemento tem no seu subnível mais energético, certo? Então, bloco S e bloco P, representativos, antigas famílias A. Bloco D, transição externa, né? E o bloco F, lantanídeos e actinídeos. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, a classificação dos elementos com base nas propriedades químicas e físicas. A tabela periódica ela ainda é tradicionalmente dividida em metais, que é a maior parte da tabela, essa parte em rosa, claro, praticamente 80% da tabela periódica, 7 semimetais, boro, silício, germânio, arsênio, timônio, telúrio e polônio, e os não metais. O hidrogênio não tem família, mas nessa classificação ele entra, ele é um não metal, certo? Só que a IUPAC propôs uma mudança aqui. Atualmente, a IUPAC propõe que a tabela seja dividida só em metais, certo? E não metais. Ela propôs essa linha aqui de divisão. Então, o germânio, o antimônio e o polônio ficam sendo metais, enquanto o boro, o silício, o arsênio e o telúrio ficam sendo não metais. Só que, olha a última frase aqui do texto. No entanto, a classificação de semimetais é amplamente utilizada em livros e questões do nosso ensino médio. Então, a não ser que tenha alguma menção, alguma tabela, algo na questão falando dessa nova proposta da IUPACT,
você vai trabalhar com a ideia de metais, semimetais e não metais. E é muito importante você aprender a enxergar essa escadinha aqui com 7 elementos, porque a maioria das tabelas nas provas vem em preto e branco. Então você tem que saber pegar uma tabela em preto e branco, sem essa divisão, e enxergar essa escadinha aqui com 7 elementos. Enxergar aonde ocorre a transição dos metais para os não metais, certo? Agora vamos estudar separadamente cada grupo desse, começando com os metais. Propriedades dos metais. São sólidos na CNTP, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. Geralmente eles têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição e alta densidade. Isso indica, então, que a força de atração entre os átomos é muito forte. Geralmente possuem alta densidade, que eu já tinha mencionado, e possuem brilho, né? Como está mostrando nessas imagens aí. Então, o mercúrio é o único metal líquido, certo? Em relação à coloração, os metais são prateados, com exceção do ouro, certo? Que é dourado, do cobre, que é dourado avermelhado. Tudo bem? Muito cuidado aqui com essas palavras que eu coloquei, ó, geralmente. Às vezes o aluno aqui tende a afirmar que metais têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, alta densidade. Assim fica errado, porque nós temos exceções. O mercúrio mesmo, se ele é líquido, é porque ele tem um ponto de fusão baixo. E nós temos metais de baixa densidade, como por exemplo o lítio, o magnésio, que são chamados de metais leves, porque eles têm baixa densidade. Os principais é o lítio, o magnésio e o alumínio. Em relação ao ponto de fusão, além do mercúrio, tem um outro metal que tem uma propriedade muito interessante que costuma ser cobrada do aluno, que é o galho, turma. Olha que legal esse experimento aí, ó. Pôs a colher na água e a colher derreteu. Ué, como explicar isso? Na verdade, isso é um truque químico, né, turma? Essa colher, ela é feita de galho e dentro da xícara tem água quente. O ponto de fusão do galho, turma, ele é 29,7. É menor que a nossa temperatura corporal. Então, quando você coloca um pedaço de galho na sua mão, ele funde, certo? Então, cuidado com a generalização. Os metais geralmente têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição e alta densidade, mas nós temos exceções. Tudo bem? Continuando. Os metais são maleáveis, eles são dúcteis. O que significa maleável, né? O que significa dúctil? Maleável, facilidade de fazer lâminas, certo? E dúctil, facilidade de fazer fios. Meus vídeos não passaram aqui, turma. Mas é o seguinte: maleável, facilidade de fazer lâminas. E dúctil, facilidade de fazer fios. Qual que é o metal mais maleável e mais dúctil da tabela periódica? O ouro. Por isso que o Rutherford usou o ouro lá no seu experimento, que ele precisava de uma folha de ouro muito fina. Ele usou uma folha de 0,0001 centímetro de espessura. 1 grama de ouro, para você ter uma ideia, dá para fazer um fio de mais de 2 quilômetros de distância. Então, continuando com as propriedades dos metais. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade, certo? Até esse ponto, nós discutimos as propriedades físicas, né? Então, os metais são sólidos na CNTP, com exceção do mercúrio, geralmente têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, alta densidade, possuem brilho, são maleáveis, são dúcteis, são bons condutores de calor e de eletricidade. Qual metal que é o melhor condutor de calor e de eletricidade? Cuidado com a ideia errada que seja o ouro. Na verdade, não é. É a prata. Tudo bem? Agora, características químicas. Os metais, né, eles reagem com ácidos, eles têm tendência de formar óxidos básicos, tendência de formar cátions, quer dizer, de perder elétrons, e quando eles reagem com halogênios, eles formam haletos iônicos, certo? Sais iônicos, compostos iônicos. Então, essas características são características químicas. Então, os metais reagem com ácidos, eles têm a tendência de formar óxidos básicos, eles têm a tendência de perder elétrons, ou seja, de formar cátions, e quando eles reagem com elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, eles formam compostos iônicos. Tudo bem?
Depois que você memoriza, né, as propriedades dos metais, se você imaginar tudo ao contrário, você tem as propriedades dos ametais. A não metais. Então, enquanto os metais são sólidos na CNTP, né, com exceção do mercúrio, né, os ametais já podem se apresentar nos três estados físicos, como eu estou mostrando aqui. Ó. O bromo é líquido, o cloro é gasoso, o enxofre é sólido. Já coloquei essas fotos propositalmente, porque tem algumas cores que o aluno tem que, alguns detalhes de cores que você tem que saber de estado físico. Então, o bromo, né, ele é um líquido castanho avermelhado. Isso é importante lá em reações orgânicas, na parte de reações de adição. O cloro é um gás amarelo esverdeado e o enxofre é um sólido amarelo. Né? O ponto de fusão, né, geralmente é baixo, o ponto de ebulição geralmente é baixo, a densidade geralmente é baixa. Temos como exceções importantes o carbono grafite e o diamante. Não são maleáveis, não são dúctiles. São maus condutores de calor e de eletricidade, com exceção, uma exceção importante, o grafite. Lembrar que o grafite é um bom condutor. Eles não possuem brilho, com exceção do iodo e do grafite. E agora as características químicas. Os metais reagem com ácidos, eles não reagem. Os metais têm tendência de formar óxidos básicos, eles têm a tendência de formar óxidos ácidos. Os metais têm tendência de formar cátions, eles têm tendência de formar ânions. E os metais formam haletos iônicos, eles formam haletos covalentes. Tá vendo que é tudo ao contrário? Então você tem que dedicar mais a memorizar as características dos metais. Memorizou as características dos metais, você pensa tudo ao contrário e consegue deduzir as características dos ametais. Tudo bem? E os semimetais? Dizer o que dos semimetais? Né? Eles são intermediários, né? Não é metal nem ametal, né? Igual aquela parte de Goiânia, que não é nem Goiânia nem Aparecida, é o tal do NEM, né? Por isso que aí o PAC mudou isso, para resolver isso, né? O ideal seria a gente trabalhar já com a ideia da IUPAC, esquecer esse esquema de semimetais, né? Trabalhar só com metais e ametais. Então são 7: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. O que falar de suas propriedades? Intermediárias, né? Eles são sólidos nas condições ambientes. E qual a propriedade dele que mostra bem essa questão do intermediário? A condução. Você vê, os metais são bons condutores, os ametais são maus condutores. E os semimetais são semicondutores. Semi, quer dizer, nenhuma ótima condução, nenhuma péssima condução. E quais são os mais importantes? O silício e o germânio. Por quê? Empregados na fabricação de componentes eletrônicos. Né? Toda a nossa informática é baseada no silício. Lembre-se lá do Vale do Silício. Tudo bem? Então, ó, extremamente importante você saber as propriedades dos metais, dos ametais e dos semimetais, certo? Dentro dos ametais, eu fiz uma divisão aqui, mais dois slides, para falar dos gases nobres, né, e do hidrogênio. Os gases nobres são ametais, mas eles têm uma particularidade só deles. Eles são os únicos gases monoatômicos, eles são encontrados na atmosfera na forma isolada. Né? Esses elementos não apresentam a tendência de se ligar espontaneamente a outros átomos, eles são inertes. Agora, cuidado com a ideia de que um gás nobre não reage, não é assim. Ele não reage espontaneamente. Em condições enérgicas, ele reage. Né? Até alguns alunos normalmente têm esse tipo de comportamento. Né? O aluno só reage quando ele está em condições enérgicas, né? Pressão em cima dele, aí ele reage. Agora, os gases nobres também têm essa característica. No laboratório, usando alta pressão, alta temperatura, catalisadores, né? Reagentes muito oxidantes, eles conseguem, né, reagir. Ó, olha um detalhe aqui que eu coloquei, né? São 7. Só que na verdade hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Não tinha o OG antigamente, né? O OG é o organessônio, foi o elemento 118, o último que entrou na tabela periódica. Uma aplicação de gás nobre no cotidiano, que é importante você saber, é a aplicação na produção de lâmpadas. Né? As antigas lâmpadas incandescentes elas são preenchidas com argônio ou com outro gás inerte, e os gases nobres são muito usados para fazer letreiros, né? Lâmpadas de propaganda, né? Principalmente o neônio. Tudo bem? E o hidrogênio
é um ametal que não tem família, certo? Ele forma uma substância assim, extremamente inflamável, que é o H2, que é usado como combustível em foguetes, né? Como vai mostrar nesse vídeo aí. O hidrogênio líquido, né? Ele é muito inflamável. Ele pode se combinar com metais, semimetais e ametais. E ele pertence, lembre-se que ele pertence ao grupo dos ametais. Ele é chamado de combustível do futuro, né? Porque a queima do hidrogênio ela não polui, porque quando o hidrogênio queima, né, a sua combustão vai ter a formação de água. E ele é um combustível de alto poder calorífico, então libera muita quantidade de calor por cada grama ou por cada quilograma de combustível, sem poluir. Tudo bem? Ele é um elemento sui generis da tabela, não tem família. Certo? Então, depois dessa divisão de metais, ametais e semimetais, vamos agora discutir a questão de estado físico. Quais elementos da tabela periódica podem formar substâncias simples nas condições ambientes no estado gasoso? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Importante saber a cor do cloro. Líquidas, somente o bromo e o mercúrio. Importante saber a cor do bromo. O restante da tabela, sólidos. Muito atento, principalmente aqui ao detalhe do bromo e do hidrogênio. Eles costumam cobrar muito isso, certo? E a coloração do cloro, normalmente ela é muito mencionada dentro do capítulo de eletroquímica, na parte de eletrólise. Às vezes eles falam que no eletrodo, né, negativo, no ânodo, foi formado um gás amarelo esverdeado. Então, quando eles falam que foi formado um gás amarelo esverdeado durante um processo de eletrólise, certo? Que é formado no ânodo, esse gás amarelo esverdeado, ele é o cloro. Tudo bem? Elementos artificiais. Na tabela periódica, nem todos os elementos são naturais. O elemento natural de maior número atômico é o urânio, Z92. Depois do urânio, do 93 até o 118, são chamados transurânicos, e são elementos, né, que foram obtidos artificialmente pelo homem, utilizando principalmente aceleradores de partículas. Antes do urânio, nós temos dois elementos artificiais, que é o tecnécio, o 43, e o promécio, que é o 61. Esses são chamados de cisurânicos. Cuidado com a ideia errada que aparece em alguns livros e tabelas, que o frâncio e o astato são elementos artificiais. Eles não são. Eles são elementos raros, né? Eles são os elementos mais raros da natureza, mas eles não são artificiais. Eles são tão raros porque eles nunca foram isolados, né, em quantidades visíveis. Olha a quantidade de frâncio no planeta. 10 a menos 21% em massa, e do astato 10 a menos 24%, certo? Então, o elemento natural de maior número atômico é o urânio, 92. Depois do urânio vem os transurânicos, todos são artificiais. Antes do urânio, nós temos o promécio e o tecnécio. E cuidado com a ideia errada de que o frâncio e o astato são elementos artificiais. E para encerrar, os elementos radioativos, né? Na tabela periódica, todo elemento com Z maior ou igual a 84 é radioativo, certo? Todos os isótopos. Agora, e abaixo de 84? Aí não dá para generalizar. Abaixo de 84, nós temos alguns isótopos que são radioativos e outros que não são radioativos, certo? Como exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio tem três isótopos na natureza: tem o prótio, tem o deutério e tem o trítio. Mas desses três, só o trítio que é radioativo. Então, a partir de 84, Z maior ou igual a 84, todo isótopo é radioativo. E abaixo de 84? Aí depende, tem alguns isótopos que são e outros que não são. Tudo bem? O que vocês têm que fazer agora? Vai na plataforma, né, lá tem um resumo teórico com alguns exercícios e procurem resolver esse material. E posteriormente eu também vou colocar um teste, né,
sobre tabela periódica para vocês fazerem. Um pequeno simulado com 10 questões. Tudo bem? Abraço a todos. Qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais.